pessoal, boa noite a todos. Um pouco diferente hoje o nosso podcast. Nós estamos aqui na Feira FEMEC aqui em Uberlândia, onde nós estamos fazendo essa gravação aqui com os nossos convidados. Todo mundo passando aqui na feira muito animada e muita coisa acontecendo aqui. E hoje no nosso podcast a gente vai falar um pouco da questão do bem-estar animal. Nós vamos falar sobre o uso da tecnologia do colar, né? E nós temos aqui dois participantes aí que tem todo o gabarito para nos munir de informações e coisas legais nessa noite de hoje, no nosso podcast, tá? Bom, a minha carinha é nova aqui no nosso canal Leiteria, porém eu queria fazer a minha apresentação. Meu nome é Bruno Faria. Eu trabalho na região leiteira de Goiânia, na fábrica de Goiânia, responsável por captação de leite na área de Milk Source, né? A minha função lá hoje é gerente de Milk Source. Sou formado em veterinária em Anápolis e hoje eu faço essa coordenação lá nessa parte de captação e parte de projetos e programas aos produtores do estado de Goiás, tá? Vou fazer 15 anos de empresa no próximo agosto. Então, assim, a gente já tem um trechinho, hein, professor? Mas com certeza tem muita coisa ainda a escrever aí nessa jornada aí nossa, né? Então, professor, nós estamos aqui com o professor Marcelo Cecim, tá? A gente queria dar as boas-vindas. Parece que não é a primeira vez, né, professor? Não é a primeira vez. Muito boa noite, em primeiro lugar, Bruno. Muito boa noite, Maura. Boa noite, professor. Estou bastante contente, né, em estar sendo convidado pela segunda vez para falar aqui no Leiteria por um assunto que me apaixona, né, que é falar de vaca e, acima de tudo, falar de bem-estar de vaca, né, falar de vaca feliz. Então, muito obrigado pelo convite. Realmente vai ser uma conversa muito legal. Com certeza. Nós que agradecemos a presença do professor. Maura, por favor, a sua apresentação. Olá, Bruno. Olá, professor. Bom, meu nome é Maura. Juntamente com o meu esposo, nós somos produtores de leite na região de Orizona, Fazenda Boa Vista. Muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui hoje participando desse podcast, né? Falar de uma tecnologia tão importante aí para a nossa cadeia produtiva e que vem aí de encontro ao bem-estar animal. Nós que agradecemos, viu, Maura? Você, o seu esposo Silvio, para nós assim, é muito gratificante vocês terem topado essa participação e contar um pouco dessa história para nós aí, do uso dessa tecnologia, né? Obrigada. Vamos lá então, pessoal? Partir aí para o nosso bate-papo, bem descontraído, bem animado aí, tá bom? Então, como a gente já falou, pessoal, nossa conversa central vai ser em cima da tecnologia aplicada, que são os colares nas propriedades. O professor com o seu know-how e a Maura aqui com a tecnologia que vem sendo aplicada na propriedade. Vocês são as pessoas melhores para nos dizer, né, a respeito disso, o quão ela é fundamental, quais são os resultados. Então, assim, professor, a gente começando aí vamos dizer, o nosso bate-papo, o que é para o Marcelo Cecim, vamos dizer, professor, a questão de concepção de bem-estar animal? O que o senhor tem a nos falar? Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar o que é bem-estar de vaca, né? E é importante a gente pontuar que bem-estar de uma vaca de leite é um estado mental, é alguma coisa que ocorre dentro da cabeça da vaca, né? Não são coisas que a gente dá para ela pressupondo que ganhando esses presentes ela vai ter bem-estar. Não é assim, né? Bem-estar é de fato a vaca se sentir feliz como vaca, né? E uma das coisas que faz uma vaca feliz é constância. É aquele animal que consegue fazer as mesmas coisas, que na nossa concepção pode ser uma vida muito aborrecida, né? Um troço sem graça, mas uma vaca gosta de fazer tudo do mesmo jeito, na mesma hora, na mesma forma, todos os dias, né? Então, a gente tem um sistema que permita para a vaca ter essa constância comportamental, onde ela fez escolhas. Ela escolheu onde deitar, ela escolheu com que companheira deitar perto, ela ter comida à disposição durante as 24 horas do dia. Isso é bem-estar para uma vaca, né? E ela ter opções, ter escolhas e que essas escolhas ela possa expressar uma constância de comportamento, sabe? Isso é
é uma marca da vaca feliz, é a vaca que faz tudo que pode, né, fazer tudo igual todos os dias. Legal, muito legal. Vaca feliz é sinônimo de bem-estar animal, né, Sim. professor? Então, acho que assim, o senhor resumiu bem esse conceito, essa concepção de bem-estar animal. E, professor, assim, eu não sei, tá? Aí o senhor pode nos ajudar. Existe um momento ideal para a gente poder iniciar com essa tecnologia na propriedade rural? Eu entendo que o momento ideal é quando a propriedade está preparada para um desafio, tá? Porque tira a propriedade do conforto, tira as pessoas do conforto. As vacas vão passar a dizer coisas, e muitas dessas coisas são reclamações, vamos dizer assim, porque a coleira fala pela vaca, que às vezes são queixas incômodas para as pessoas que cuidam dela, né? Ela vai reclamar, por exemplo, que ela não consegue ter o tempo de descanso que ela gostaria. O sistema acaba sendo um porta-voz da vaca, né? Então, o momento, em primeiro lugar, uma propriedade que está com feijão com arroz bem feito, sabe? Que coisas que são visíveis ao olho nu, vamos dizer assim, elas foram supridas. Eu tenho o básico em termos de alimentação, de manejo e de alojamento para essas vacas. E eu tenho pessoas que estão dispostas a aprender a usar uma tecnologia, porque é uma tecnologia disruptiva, né? Nós sempre dissemos e impomos coisas para as vacas. Essa tecnologia permite que as vacas digam de volta as coisas que eu estou gostando ou não. Então as pessoas têm que estar preparadas para ouvir isso aí e para tomar uma atitude a partir disso. Muito legal, professor. Eu acho que o senhor tocou num lado fundamental, pessoas, o qual a fazenda, vamos dizer assim, está preparada para embarcar nessa nova tecnologia. Então, o senhor foi muito cirúrgico aí nessa colocação. E Maura, assim, você como produtora, né, lá na sua região, qual foi o momento de tomada dessa decisão para você? Né? O que te levou a gente estar embarcando com essa tecnologia, o monitoramento animal, na sua propriedade? Então, Bruno, chega numa fase da fazenda que a gente sentiu realmente a necessidade de melhorar alguns índices, né? E como a nossa produção foi aumentando e acaba que a gente não conseguia acompanhar aí todos esses cios durante a noite, falta pessoas às vezes para isso também. A gente já usava outra tecnologia, mas a gente sentia falta de algo mais, né? Algo que suprisse essa necessidade de observar melhor os cios, os animais, e também de monitorar a saúde dos animais. Muito bom, Maura. E assim, só fazendo Bom, Maura, explica para nós hoje assim, qual que é o teu sistema, só para a gente, depois eu vou voltar para o professor. Mas o seu sistema hoje, produção, volume dia, só um pouco de informações da Fazenda Boa Vista, para a gente ter uma ideia. Tá bom. O nosso sistema hoje é um compost barn, então todos os animais estão fechados ali. Nós estamos com uma produção média de 10.000 até 10.500 litros dia hoje. Tá bom. Aí, professor, remetendo ao senhor a pergunta. Os nossos ouvintes podem estar perguntando a respeito da tecnologia. A Maura hoje tem uma produção considerável de leite, né? É um sistema que a gente consegue resumir bem o gado ou vamos dizer assim, os intempéries ou as dificuldades da leiteira, ela acaba diminuindo com o confinamento. No caso do senhor, existe um volume para embarcar nessa tecnologia? Existe um padrão de fazenda? O que o senhor pode nos falar para aquele nosso ouvinte, né, que está naquela ânsia ou ainda pensando a respeito da tecnologia? Então, vamos dividir isso aí, Bruno, nos aspectos fazendas e nos aspectos produtores. Né? São duas coisas diferentes. Quando a gente olha a adoção desse tipo de sistema, eles são muito mais populares, por exemplo, na Europa, que tem muitas fazendas familiares, né? Onde a mesma pessoa ela tem várias funções. Né? E o sistema acaba criando tempo, se é que isso é possível, né? Porque ele desonera tempo de observação. A pessoa ganha muito tempo porque ele está avisando qual vaca deve ser olhada, né?
Então, justamente por isso, os sistemas europeus, que são muito parecidos com as nossas propriedades, de até 200, 300 vacas, né, foram os primeiros a adotar essa tecnologia. As fazendas americanas, elas também têm adotado bastante, mas veja que uma fazenda grande, normalmente elas têm equipes de pessoas especializadas. Tá? Eu tenho um sanitarista que só olha sanidade, que só olha animais doentes. E, frequentemente eu tenho 3 equipes fazendo isso 8 horas por dia. Então eu já tenho pessoas especializadas. Então a necessidade da tecnologia ela acabou chegando mais tarde para as fazendas grandes. Né? Ela ajuda muito mais a nossa fazenda média e pequena. Né? Quanto ao volume de leite, eu vou te dizer assim, ó, uma fazenda que tem vacas que produzem mais, elas são um carro que anda muito mais rápido, né? E aí eu vou te perguntar, esses dias, hoje eu criei esse exemplo, né? Um airbag, ele é mais importante num Jeep, num Willys, né, que vai andar a 20 por hora, ou numa Ferrari que vai andar a 200, né? Então essas são nossas vacas de alta produção, elas produzem muito e qualquer coisa que aconteça, o tombo é muito grande e muito rápido, né? Então esse é o meu comentário, mas ela serve na verdade para todos, porque ela vai ajudar sobretudo as pessoas, né? As vacas na verdade elas vão ser as segundas beneficiárias. E em termos de pessoas, qual é a fazenda que está pronta, né? Pessoas que estejam dispostas a usar a tecnologia, fazendas que tenham um bom sinal da internet, isso muitas vezes é um desafio no Brasil, está melhorando muito, mas é um desafio. Fazendas que tenham sucessão, a gente olha isso, sabe, que onde os filhos estão, não, a gente vou seguir usando, então isso dá um up, vamos dizer assim, no produtor mais velho que sabe que não quer se envolver muito nessa tecnologia da inteligência artificial, mas alguém vai olhar, tá? Porque a tecnologia ela cria tarefas para as pessoas, né, Mauro? Sim. A partir do momento que a vaca diz eu estou mal, alguém tem que olhar ela, né? Porque lembra que a ignorância é uma bênção, né? Existe esse ditado, enquanto eu não sei que a vaca está mal, eu não sou responsável por isso, né? Mas eu passo a ser responsável pelas coisas que eu sei. E se o sistema diz, se a vaca te disse eu não estou bem, ou eu estou entrando em cio, alguém tem que ir lá olhar, né? E Verdade. alguém tem que inseminar. Perfeito. Então é uma tecnologia inclusiva. Eu acho que vai muito o quê? Do qual o produtor está disposto a embarcar naquela tecnologia. Então, acho que assim, o senhor nos respondeu bem que não existe um volume, não existe um perfil de fazenda. Existe o quanto o produtor e seus funcionários estão dispostos a aplicar da melhor forma possível aquela tecnologia. Muito bom. E, professor, de que modo que o produtor deve realizar, ou se esse monitoramento dos animais, como que ele deve realizar esse monitoramento e de que forma que isso pode ajudar na lucratividade da propriedade? Bem, vamos lá. Grandes desafios que nós temos hoje afetando a lucratividade das fazendas, né? Baixas taxas reprodutivas, altos níveis de descarte, baixa expectativa de vida produtiva das vacas, né? Nossas vacas vivem cada vez menos, né? Esse é um problema, né? E às vezes a gente chega muito tarde, porque é um carro que estava andando a 180, 200 por hora e a gente vai chegar para ajudar quando ele já saiu da pista, né? Muitas vezes quando já capotou. Então esse é importante se reconhecer que eu tenho que chegar antes, né? A tecnologia ela te dá essa informação de quem cuidar. Vai ganhar muito tempo para o proprietário, porque ao invés dele estar cuidando todas as vacas, né, levantando de madrugada para olhar cio, a tecnologia faz isso, né? Mas também tem essa importância que o teu olhar tem que ser mais assertivo, né? Eu preciso conhecer o que é uma vaca que está bem. Se eu tenho um alerta de saúde, eu preciso saber diferenciar se não foi outra vaca que cabeceou ela ou se ela simplesmente parou de comer, né? Então, o produtor tem que criar essas capacidades de ter um olhar mais delicado para as vacas. Perfeito, perfeito. E professor, assim, na sua opinião, qual que é a maior dificuldade de implementar essa tecnologia na propriedade? Qual o limitante ou o maior obstáculo, na opinião do senhor, para
essa tecnologia seguir aí bem, né? Vacas nunca são obstáculos, vacas sempre são oportunidades, né? Obstáculos são as pessoas, né? Aquele desafio de muitas vezes pessoas se sentem ofendidas que de repente eu tenho uma máquina, ou um sensor, ou um relógio, vamos dizer, no pescoço de uma vaca que enxerga coisas antes de mim. Isso incomoda muitas pessoas, né? E às vezes se cria essa situação em que o colaborador, ou o técnico, ou o proprietário, ele passa a querer competir com o sistema. Tá? E o sistema está ali para ajudar, não é para competir. Quanto mais, vamos dizer assim, informações eu tiver, vindas da inteligência artificial ou vindas da pessoa que observou a vaca alertada, melhor vai ser a minha tomada de atitude. Né? Então, vamos dizer assim, essa atitude mental positiva em relação aos alertas que o sistema vê e a gente não viu. Tá? Então, porque o motivo para comprar uma tecnologia dessas, para se implementar, é justamente ter informações que eu não tenho. Então, não faz sentido nenhum querer competir com ela. Né? Aí não vai dar certo. Professor, o senhor me permite, é até engraçado a gente conversando um pouco aqui, o senhor me falando que teve um produtor, ou um filho de produtor que tinha tecnologia, vamos dizer, apareceu lá os dados ou os alertas e ele mostrando para os amigos, olha aqui, o que tem lá em casa. Ao invés daquela informação estar sendo usada da melhor forma na propriedade por um funcionário ou pelo próprio pai, ou seja, estava obsoleto ou estava mal utilizada, vamos dizer. É realmente absurdo, né? O proprietário que não quer que os colaboradores tenham acesso à informação. Justamente eles que podem fazer o resultado, né? Eu sempre digo assim, de nada adianta tu comprar um livro e não ler. Ou comprar um livro, ler e não gostar e não entender e guardar ele numa gaveta e nunca mais olhar. É botar dinheiro fora, né? E é curioso, tem pessoas que fazem isso e não se dão conta do desperdício que estão fazendo, né? Então, é uma tecnologia inclusiva, todas as pessoas têm que ter a sua parte de responsabilidade a partir do momento que elas têm acesso à informação. Então, eu tenho que ajudar a vaca, porque esse é o propósito de qualquer sistema de monitoramento, né? É ajudar a vaca, porque ele está interpretando as queixas dela ou as opiniões dela, vamos colocar assim. Exatamente, perfeito. Maura, e lá no caso da Fazenda Boa Vista, lá, na hora de você implementar o uso da tecnologia, você teve algumas dificuldades encontradas? Como foi essa implementação lá? Então, Bruno, a gente na verdade, a Fazenda já estava buscando por isso, já sentia essa necessidade, né? E na verdade, a gente estava doido para começar a usar essa tecnologia. Mas depois de implantada, a gente teve um problema com a internet, que não era tão boa, a gente teve que mudar. E a questão de treinamento de funcionários. Mas isso é coisa simples, é tranquilo de treinar. Mas como o professor falou, a tecnologia ela chega para agregar. Ela não vai fazer o nosso serviço, nem dos colaboradores, né? Então, a pessoa que trabalha com essa tecnologia, ela tem que estar ciente que ela veio para ajudar, né? E o treinamento é tranquilo. Acho que o colaborador, ele estando ciente de que aquilo é para ajudar ele, né? Não é para competir com ele, rapidinho ele aprende, vai dando tudo certo. Exatamente. Ô Mauro, e assim, a gente vinha conversando um pouco, né? A gente até brincou, né? Você tem um colaborador que eu acho que se você tirar hoje lá essa tecnologia da Fazenda, eu acho que ele perde as contas, né? Nossa senhora, fica perdido. A internet não pode cair. Dona Maura do céu, os colares aqui não estão funcionando, meu aplicativo está funcionando, o que será que aconteceu? Verdade, daí você vê o quanto que a ferramenta agrega, né? É bem curioso a gente ouvir de produtores familiares, né? Comentários exatamente nessa linha, né? Dizer, não, eu não vivo mais sem essa tecnologia. Né? Porque realmente ela cria qualidade de vida, ela melhora, ela tira muito daquele tempo, daquele estresse do produtor que está na cama e pensando, será que a vaca vai criar essa noite? Será que ela vai entrar em cio? Né? Então, exatamente. Vamos dizer, a pessoa vai ficar órfã se algum dia ocorrer isso. Então não vamos levar nesse caminho, não. Professor, a pergunta que não quer calar, vamos dizer assim, é o quanto eu invisto e o quanto eu vou ter o retorno da tecnologia investida na minha fazenda? Vamos lá.
Eu costumo dizer isso para os meus alunos, meus estagiários, que o que tu vais tirar do estágio é diretamente proporcional ao que tu coloca nele, né? E dá para fazer uma analogia, que o que eu vou tirar, o que eu vou melhorar, depende essencialmente das atitudes que eu vou tomar a partir dessa informação, né? Então, se tem ganhos muito significativos em fazendas que têm muitos problemas, tá? Vacas de alta produção, que quando a gente chega, a doença já agravou. Então a gente tem tido resultados assim, incríveis, onde as pessoas passam a reconhecer o alerta como uma oportunidade de tratamento precoce, né? E a gente sabe hoje que até câncer tem cura, né? Se tratado, diagnosticado e tratado precocemente. Então a gente tem sim um ganho muito grande em aumento da expectativa de vida das vacas, em diminuição de descarte. E uma coisa que tem muito impacto, que ainda, né, e eu acho que foi o caso da Maura também, o que me move a procurar um sistema assim? Problemas reprodutivos. Sim. Principalmente relacionados com detecção de cio. Né? O cio das nossas vacas, principalmente do holandês, hoje ele está cada vez mais curto. Essa é uma realidade, né? Nós temos uma vaca onde o fígado está usando os hormônios do cio para fazer gordura do leite. Então esse cio é mais curto, ele ocorre de noite, ele é muito tênue, né? Ela é um animal que expressa pouca sexualidade. Quando eu tenho animais num piso de concreto, a vaca que detecta o cio, que é aquela que monta, né? Ela tem medo de montar nas outras, porque eu vou cair aqui e vou escorregar. Então eu vou ficar só cheirando na volta. Então a detecção visual ela se torna difícil, né? E os colares podem dar um up nisso aí, né? Melhorar a taxa de serviço de uma maneira incrível, né? Inclusive a gente tem exemplos do uso dele no cio de retorno, né? Nos protocolos da IATF. Como eu comentei antes, né? Tu protocola um lote de animais e parece que as fazendas esquecem dela. Só vão lembrar da vaca que ela precisa reproduzir 30 dias depois, quando eu passar o ultrassom. E aí eu vou tomar uma atitude, né? E aí acaba perdendo o cio de retorno, que é muito mais fértil que o cio de protocolo, sabe? A oportunidade de eu emprenhar essa vaca no retorno, ela tem muito mais chances de emprenhar do que no protocolo, porque é um cio natural e é um cio muito forte, né? Os colares nos dão essa possibilidade de eu não preciso ficar cuidando, ter um funcionário para cuidar a vaca, porque o sistema vai fazer isso por mim. Perfeito. E assim, professor, com relação ao retorno do capital investido, eu posso dizer que vai da maneira como o produtor ele se comporta, ou ele exige a melhor forma da ferramenta, vamos dizer assim, para ele, nos casos que o senhor acompanha, vamos dizer assim, nós temos aí, às vezes, eu tive X de investimento, em quantos meses ou qual período que o produtor teve esse... Vamos lá, como eu te disse, isso depende muito do que ele faz com a informação, né? A gente costuma dizer 12 meses o investimento se paga, né? É um número assim padrão, que muitas vezes não quer dizer nada, porque depende de como é que eu vou usar a informação, que número de problema. Deixa eu te citar dois casos assim, que nós tivemos, que as pessoas realmente conseguiram usar a informação. Nós tínhamos uma fazenda que não fazia a inseminação por cio natural, né? E ele buscou o sistema, só IATF, buscou o sistema justamente focado em cio de retorno. Ele não tinha capital humano, não tinha funcionários para cuidar cio de noite, né? E não gostaria de contratar. Então, esse foi o objetivo, né? A fazenda fazia, em média, 159, 160 protocolos, então, protocolos por mês. Tá? Depois de 70 dias usando o sistema, ela estava fazendo 90, 92, 94 protocolos por mês. Por que essa diferença? Porque eu empreiei muita vaca com cio de retorno, né? Como eu falei. Então esse é um exemplo que vai se pagar muito mais cedo. Um outro exemplo, nós temos uma fazenda grande, né? Das maiores do Brasil, com vacas de alta produção, né? Grupo 1, acima de 60 litros vaca dia. E eles tinham uma mortalidade muito expressiva, porque é um rebanho grande, 1.500 vacas, e a mortalidade até os 60 dias pós-parto chegava a 15%. Morria muita vaca de problemas de transição, porque elas não tinham uma doença única, sabe? Emendava uma doença na outra, e aí é muito difícil trazer de volta uma vaca com 3 doenças. Se ela não morre, ela acaba sendo descartada.
Em um ano usando o sistema, eu chamo a atenção que essa fazenda tem equipes de profissionais sanitaristas, né, de funcionários que são treinados pelo veterinário da propriedade para fazer manejo sanitário, 3 turnos de 8 horas. Né? Então as vacas tinham observação constante daquelas alertadas. Em um ano eles baixaram para 4% a mortalidade. Então se paga quando eu sei usar a informação. Realmente o preço do conhecimento sempre é barato, né? E é isso que esses sistemas dão. Então Perfeito. Perfeita colocação. O cara é o que não resolve, né, professor? Exatamente. Esse aí é muito caro. Ô Mauro, e diga lá para nós, depois do pós-aplicado da tecnologia dos colares, você tem algum case de sucesso, né, que você pode compartilhar conosco, ou algum indicador que mais chama atenção lá, que eu sei que você faz muita gestão à vista. Então, assim, você tem algo para nos contar em números aí, do que você já conquistou? Então, Bruno, casos de sucesso a gente tem bastante, né? Cada dia você tem uma novidade ali no monitoramento, uma novidade boa, né? Porque você consegue pegar os problemas ali com mais rapidez. Mas quando nós implantamos a tecnologia, eles ficaram ali nos animais por uma semana, 8 dias, e o meu funcionário estava muito interessado na tecnologia. Chegou no escritório e falou: Dona Maura, esses colares estão funcionando não, porque até agora não caiu nenhuma vaca aqui no aplicativo. Falei: calma, vamos aguardar. E aí, a gente lá conversando, apareceu o primeiro animal no aplicativo. Falei: ó, apareceu aqui, vamos lá, entender o que a vaca tem, né? Aí, nós trouxemos a vaca no nosso centro de manejo e fomos monitorando. E aí, chegamos à conclusão que o animal estava intoxicado. Então, era um animal com 7 dias de parido. Estava ainda dando pouco leite, né? Mas a olho nu, esse animal passaria sem tratamento, eu acredito. Mas ou seja, só aí você já ganhou, vamos dizer assim, uma mortalidade, R$7.000, R$8.000, tô jogando baixo. Com certeza, porque a gente começou a tratar esse animal mais cedo, o animal se recuperou mais rápido e começou a produzir leite, né? Bem mais rápido do que se ele não tivesse sido tratado. Perfeito. Alguns números de taxa, Maura? Tem, Bruno. Eu fiz um acompanhamento. Hoje nós temos 200 colares na fazenda. Nós estamos usando aí há mais ou menos um ano. Então, eu fiz um relatório no mesmo período do ano passado, do ano anterior, e no período que a gente está com os colares, né? Perfeito. A gente teve aí um incremento na taxa de serviço de 6%, 6 pontos, né? E a minha taxa de prenhez subiu 2 pontos. Uns bons números, hein, professor? Bom. Então, vamos dizer assim, indo de encontro com o senhor falou, que a tecnologia ela se pague bem, né? Com juros e correções. Esse não é um problema. Esse realmente não é um problema. Exatamente. Muito bom. O professor, e de que forma que o monitoramento animal, né, ele impacta diretamente no bem-estar animal? Antes de eu responder essa questão, quando a Maura respondeu a questão, me veio uma coisa que eu acho que é interessante comentar, né? Da apreensão do funcionário, por que se passaram 7 dias. Como é que todos esses sistemas funcionam, né? Eles levam um tempo para entender o comportamento da vaca, de cada vaca. E toda a inteligência artificial de análise desses sistemas, ele compara essa vaca com ela mesmo nos dias anteriores. Então eles precisam um tempo para entender o que é o normal dessa vaca e passar a comparar aí, né? Então é um negócio interessante, porque eu não estou comparando com média, eu não estou comparando, eu estou olhando essa vaca hoje, das 8 às 9 da noite, comparando com essa mesma vaca das 8 às 9 da noite nos 7 dias anteriores, né? E o que ele procura? Ele procura uma queda de constância, uma alteração de padrão, que foi a minha primeira resposta, né? O que é uma vaca feliz? É uma vaca que faz tudo do mesmo jeito. Então o sistema reconhece quando a vaca alterou o comportamento, diminuiu a ruminação, diminuiu a atividade, ele entende a vaca não está bem. E então realmente a interpretação do bem-estar. Exatamente. E ele é muito sensível, né, professor? Sim. Justamente porque ele compara ela com ela mesmo, né? Detalhes ele acaba reconhecendo. Entendi. Perfeito. Aí a pergunta que a gente fez
de que forma que o monitoramento, né, animal interfere no bem-estar animal? Vamos lá. Em primeiro lugar, ele não interfere, né? Os sensores não incomodam em absolutamente nada a vaca, né? Quando a gente coloca, tem algumas que sacode a cabeça, já é um negócio estranho, isso não leva mais que uma hora. Interfere não, permite um maior bem-estar. Não leva mais que uma hora. Ajuda no bem-estar, eu acho. Então não Exato. interfere, né? Na verdade, em sendo um porta-voz da vaca, eu acho que é a grande ferramenta que avisa o produtor, ou que a vaca avisa ele, que ó, eu mereço mais, eu não estou bem hoje, né? Entenda que o monitoramento comportamental é o parâmetro mais sensível. Não existe nada no mundo que a gente possa medir de uma maneira prática que seja mais sensível em reconhecer que uma vaca não está bem. Tá? Olhar comportamento é o que existe de mais chique e sensível. Infelizmente não é nada específico, né? Ele só te diz que o comportamento está diferente. Ele não pode dizer, não tem como o sistema dizer que doença esta vaca vai ter. Então eu preciso uma pessoa lá para cuidar dela, né? Então esse é um impacto muito grande. Para interpretar, né? os sinais, né, Isso. professor? Eu vou ter menos doenças graves, eu vou ter tratamentos precoces, eu vou ter menos tempo da enfermaria. Eu vou ter menos tempo de vaca infeliz quando eu uso bem a informação. E isso impacta diretamente no bem-estar, né? Que legal, que legal. Muito bom escutar isso. Bom, pessoal, a gente já está caminhando para a parte final do nosso podcast, do nosso bate-papo. Eu queria só, vamos dizer, nós lançamos aí de forma ilustrada nas nossas latas de leite ninho, né? Os nossos guias de hoje em dia, né? Que os assuntos que a gente mais tem demandado e trazido a público. Uma que é a água, né? Eu acho que é a nossa primeira latinha aqui. Que nós estamos falando hoje, bem-estar animal, está ilustrado aqui, o nosso programa, o que a gente tem alcançado com esses feitos. E a minha terceira latinha é a respeito de agricultura regenerativa. Então aqui, né, essa latinha aqui, ela é feita lá na FAP de Tuiutaba. A diferença que vem da fazenda, né, está no cuidado com as vacas, né? Então a gente faz questão da gente trazer isso para o público, que o público entenda cada vez mais, né, o que nós temos tratado da melhor forma nas nossas propriedades, né? Então acho que isso a gente tem que sempre mais dar visibilidade, tá bom? Com certeza. Bom, pessoal, então indo aí pro nossos finalmente, professor, qual a mensagem que o senhor deixaria aqui para os nosdos produtores, ouvintes, técnicos, a respeito da utilização ou não da tecnologia dos colares? Vamos lá. Os colares, eles são, e agora que tu falaste, né, nas três coisas, eu vou me atrever a juntar as três respostas, né, porque elas estão muito interligadas, né, agricultura regenerativa, bem-estar e água, né, o uso da água. Quando a gente fala, por exemplo, nós estávamos comentando antes, né, em geração de metano pelo gado leiteiro, que é algo muito criticado pelas pessoas que não conhecem a realidade, e como é que a tecnologia, como é que o bem-estar, o que o bem-estar tem a ver com o metano, né? Tem muito a ver. Muito a ver, porque se a tecnologia ela me ajuda a reconhecer problemas precoces, se ela vai me ajudar a salvar vacas, né, que iriam morrer, eu vou conseguir melhorar a reprodução, todas essas coisas, vacas que são mais férteis, que reproduzem melhor, vacas que ficam menos tempo doente, vacas que vivem uma vida produtiva mais longa e feliz. Tudo isso representa menos metano por litro de leite produzido. Que legal. É direto. É menos água utilizada por litro de leite produzido. Entende? Porque quanto mais essa vaca viver e produzir, mais eu tenho para diluir aquele período do nascimento até o primeiro parto. Onde ela tomou água, ela consumiu água, ela gerou metano, e não produziu leite, né? Então essa coisa está intimamente ligada. Que legal, professor. Bom ponto. E aí, o último ponto, eu vou ser breve, né? Que eu gostaria de deixar para as pessoas reconhecer isso aí. Eu tenho insistido nisso. Ninguém conhece melhor uma fazenda do que a vaca que vive lá dentro. Não tem. A informação que a vaca nos dá é única. E ninguém pode conhecer melhor essa vaca que a pessoa que está lá trabalhando com ela todos os dias, né? Então,
a gente precisa valorizar a opinião da vaca. A vaca chegou no momento da vida em que ela tem voz. O sistema dá voz às vacas, né? E a gente tem que escutar, porque elas têm muitas respostas. Opa, então, se tem. Ouçam suas vacas, né? Elas conhecem muito a fazenda onde elas moram. Exatamente. Vamos estar com o ouvido bem aguçadinho, né, professor? Esse é o recado. Boas palavras, professor. Obrigado. Mauro, e aí? Você indicaria a ferramenta para os colegas? Olha, indicaria com certeza. Eu acho que a tecnologia está aí para nos ajudar, né? A gente precisa de trazer isso para dentro da fazenda e utilizar da melhor forma. Como o professor disse, hoje a vaca fala e a gente só precisa de interpretar os sinais. Legal. Vamos utilizar bem essa tecnologia que vale muito a pena. Legal. Vamos dizer, se fosse para você zerar hoje a sua atividade, iniciar de novo, você iniciaria com a tecnologia? Toparia de novo? Tranquilamente, Bruno. Que legal. Muito bom. Bom, pessoal, então eu queria agradecer muito a você, professor, pela abordagem que o senhor faz do assunto, né? Pela facilidade que o senhor tem de fazer as conexões, né? Agradecer mais uma vez a segunda participação no nosso canal, tá? Fica o nosso reconhecimento e agradecimento, tá bom? E que tenham outras oportunidades também, viu? Que não vamos parar pela segunda participação, não. Que venham mais e mais por aí, tá bom? Muito obrigado. Na verdade, eu que agradeço, né? O meu lema no Traduzindo Vacas, o meu propósito, na verdade, né, em ter desenvolvido esse diagnóstico comportamental, que qualquer pessoa pode usar olhando para a vaca, eu quero um mundo melhor para as vacas. E a gente só vai conseguir isso capacitando as pessoas. Então, Perfeito. É isso mesmo. E Maura, primeira vez conosco, deu show, né, Obrigada. Vamos dizer assim, de sabedoria e como você utiliza a tecnologia. Vamos dizer, você detém muito conhecimento, então assim, eu acho que vocês vão muito longe lá e que eu fico muito satisfeito, que espero, né, que técnicos, produtores, em caso, né, tenham essa oportunidade, que se puder abrir as portas lá e se o pessoal quiser ver de perto, eu acho que tá ali um bom exemplo, que eu acho que nós vamos fazer aí uma replicação, né? Ou então que a gente planta aí uma sementinha para que a tecnologia, seja ela qual for, né? Ou de que empresa que for, o mais importante é o que nós estamos falando, é a tecnologia, né? Levada ao campo, tá? Com certeza, Bruno. Fico muito satisfeito. Eu que agradeço. Obrigado pela participação de vocês dois. Professor. E como marca do nosso canal Leiteria, sempre aos finais dos nossos podcasts, das nossas lives, né? A gente faz aí um brinde com um copo de leite, vamos dizer, celebrando essa marca tão importante, essa coisa que a gente tem aí com o leite, né? O alimento. Tá bom, pessoal? E viva as vacas, né? E viva as nossas vaquinhas. E viva as vacas. Vacas felizes. Vacas felizes. Obrigado, pessoal. Obrigada.